E aí, cara? Legal? Tudo bem? Então, cara, no vídeo de hoje eu queria fazer aqui uma reflexão com você aí, mano, em relação aí a, a, ao mestre de Nazaré, certo? O judeu lá de Nazaré, Jesus Cristo, certo? Então, eu estive assistindo aí algumas produções cinematográficas, né, a respeito aí de Jesus. E eu comecei a matutar mais profundamente, né, em relação à sua aparência, né, ao seu fenótipo. Claro que eu já já tinha isso em mente, né? Já tinha esses tipos de questionamento em mente, né? Mas eu acho que é importante falar a respeito aí da aparência, né, de Jesus aí, de como ele era, né? Porque afinal de contas, ele é o Salvador, né? Então, se não tem problema desenhar Jesus, né, da forma que ele é hoje, né, então não tem problema também desenhar ele de outra forma, né? Por exemplo, se eu quiser desenhar um Jesus com aparências indígenas, qual o problema, né? Já que dizem que isso não importa, né? Então, vamos ver aí, vamos checar aí na história, né, na geografia, né, para ver se realmente isso não importa ou será que importa, né? Então vamos lá. Jesus, né, o mestre de Nazaré, ele nasceu ali na Palestina, certo? Na verdade, na terra de Canaã, né, que, que hoje é dividida, né, entre a Palestina e Israel. Tá? E Jesus, ele, ele tinha como descendente os camitas e os semitas. Quem são os camitas? Os camitas, Noé teve três filhos, né? Então, um foi o Cã, outro foi o Sem e outro o Jafé. Dos Sem saiu os semitas, do Cã saiu os camitas e de Jafé saiu os jafetitas. Então, Jesus, na sua linhagem genética, de família, ele descende de camitas e semitas, certo? Ou seja, ele descende das pessoas, dos povos que povoaram a, a Ásia, né, o Oriente Médio, no caso, ali Arábia, Irã, Iraque, Síria, a Palestina, Israel, aqueles povos dali, e os camitas, que são os povos que habitaram a África. Né? Então, os egípcios são descendentes dos camitas, ou seja, todos os pretos, né, são descendentes dos camitas. Então, os egípcios, os, os etíopes, né, os núbios, certo? Então, todos esses e os camitas e o pessoal de Canaã, né? Camita porque é descendente de Cã. Então, Cã, ele teve alguns filhos, né? Entre eles, Canaã. Ele teve Canaã, Mitsaim e o Cush e o Put. Tá? O Cush e o Put e o Mitsaim, eles foram habitar o continente africano, né? Os filhos de Cã. E o Canaã, que era o filho mais novo de Cã, foi habitar lá a Palestina, ali onde é a Palestina. Né? Ou seja, a terra lá de Israel, e hoje é chamada de Israel e Palestina. Por isso que ali é a antiga Canaã, a terra da promessa, certo? Já percebeu que lá na Bíblia está falando lá que temos que ir para Canaã, Canaã. Ou seja, era a antiga terra de um dos filhos de Cã. Por isso que o nome lá é Canaã. Se ligou? Então, beleza. Então Jesus ele vai nascer ali, certo? Então,
que temos de contexto geográfico? Jesus nasceu em um ambiente desértico, né? Ali onde o território de Israel e a Palestina é 68 a 70% desértico, né? Não tem muita coisa ali. O que tem é região árida, né? Muito sol, certo? E deserto. Então, as pessoas naturalmente, para viver ali, elas precisam ter melanina na pele. Elas precisam ter uma quantidade grande de melanina, né? Então, e outra coisa, ali está abaixo da linha do Equador, certo? Um pouco abaixo, né? E próximo à linha do Equador e abaixo. Logo, está próximo à zona tropical, né? De trópicos. Então, a incidência de raio solar ali é muito forte. E tem um outro dado interessante, é que lá a Península Arábica, né, que é onde está situado Israel, Palestina, enfim, ela era junto da África, né? Em 1859 é que vão construir o chamado Canal de Suez, né? O canal aí que houve há alguns dias atrás uma interrupção aí nas embarcações, aí ficou meio paralisado lá, um navio japonês empacou lá, aí ficou bloqueado lá. Mas enfim, até 1859 não havia aquela separação ali, aquele canal. Então aquele canal, chamado Canal de Suez, separou o continente africano da Península Arábica. Porque antigamente, né, os povos ali, os cananeus com os povos da África, eles se interagiam ali, certo? Tanto que Abraão, quando ele vai para o Egito, ele passa por ali, pelos desertos ali. Não tinha aquele canal, entendeu? Não fala que Abraão pegou barco e para chegar no Egito, não existia aquilo ali, entendeu? Era só viagens de camelo, com seus gados, com seus animais, enfim. Eles viajavam em caravanas, em grupos, né? Então, já temos o contexto, né? Jesus nasceu em um ambiente desértico, perto da linha do Equador. Ele era descendente. Estou juntando aqui dados técnicos, tá? Não estou falando de fé aqui, questão de fé, questão de ciência mesmo, trabalho acadêmico, certo? Então, Jesus nasceu próximo à linha do Equador, região desértica, e ele tinha por descendência, né, os camitas e os semitas, certo? Os semitas eles são parecidos assim com a aparência ali do Osama Bin Laden, por exemplo, né? Eles são meio que morenos, assim, eles não são negros, né? Como os egípcios, por exemplo, e os etíopes, mas eles são com a pele meia queimada, né? Eles são bem mais morenos que os portugueses, por exemplo. Então, você tem ali os semitas, né, com os camitas, né? Por que os camitas fazem parte da linhagem de Jesus? Porque o Judá, né, que foi um dos filhos aí de Jacó, ele teve um relacionamento com a camita, né, a Raabe, né? Não a Raabe, como é o nome dela mesmo? A Tamar, né? A Tamar que era cananeia, né? Ela era de Canaã, certo? Os outros filhos de José, de Jacó, desculpe, eles casaram com mulheres egípcias ou cananeias, né? O próprio José, né, do Egito, ele casou com uma mulher egípcia, né? O Moisés, né, casou com a mulher cuxita, né? Então ali sempre houve ali uma mistura ali entre os semitas e os camitas, né? Então a probabilidade de Jesus, né,
ser aí humano, né? Ter a aparência de humano, é muito grande. Humano que eu digo é um preto, tá? É muito grande, certo? Eu não tô falando que Jesus era retinto como um, um sudanês, por exemplo, né? Existem tons de graus de pele, né? Tons diferentes de africano, né? A gente acha que, para o cara ser africano, ele tem que ser negrão, assim que nem eu. Não. Assim como existem diferentes escalas de brancos, existem diferentes escalas de pretos, né? Por exemplo, eu já vi gente falar que o Egito, que até existiam faraós negros, mas a maioria dos faraós não eram morenos. Mas como assim? Isso não faz sentido nenhum, né? Se você for ver as pinturas lá dos próprios egípcios, eles mesmos se pintavam de preto, né? Então não faz sentido, né? Enfim, mas voltando a Jesus, Jesus ele, ele possivelmente aí tinha uma pele de chocolate, porque também na Bíblia fala que ele tinha cabelo de parecida com lã de ovelha, né? E pele de jasper e sardônio, né? Jasper e sardônio é uma pedra bem amarronzada, muito conhecida no Oriente Médio, né? Então, pela região que ele nasceu, certo? Pela sua linha genealógica, né? Não tem como Jesus ter a aparência que ele é pintado aí nos quadros, nos filmes, certo? Aquilo ali é filme, tá? É uma visão dos autores dos filmes, né? Eles vão colocar o Jesus parecido com eles, né? Porque eles é que estão produzindo o filme, né? Eles que bancaram o filme. Então, aquilo ali não está de acordo com a história, tá? Não está fiel à história. Porque se você for fazer aí uma pesquisa séria, né, e científica, né, você vai ver que pela vida de Jesus, pelo modo como ele ensinava, muito parecido com os griots ou girios africanos, né, contando histórias, ele não era, né, um ocidental. Tá? Não tem como aquilo ali. Não faz sentido nenhum, tá? Até porque o cristianismo só vai chegar ali com força, né, lá pelo século 3 e 2 e 3 no caso, né? E aí no século 4 vai virar a religião oficial com Constantino e tal, mas isso já no século 4, entendeu? Aí é que o cristianismo vai chegar e vai se espalhar ali, né? Mas antes não, antes o cristianismo, né, no primeiro século ali, ele só ficava ali, entre a Palestina e o norte da África, né, chegando ali até a Etiópia, né, aquela parte ali, o leste da África e a Palestina, era só ali, primeiro século de cristianismo. Tanto que a primeira igreja é a igreja egípcia, né, a igreja copta, fundada por Marcos, né, São Marcos, que já estava ali no primeiro século, né. Então, isso aí, para você que é uma pessoa de cor, né, que você é humano, você tem toda a reverência, né? Toda a referência, no caso, reverência não, referência para ser um cristão, né? Não tem problema nenhum você ser cristão, certo? Porque os primeiros cristãos, eles se pareciam com você, né? Aquele povo que lá vive hoje, né, naquela região ali de Israel, Palestina, eles foram pessoas que, que foram chegando ali posteriormente, entendeu? Muitos por conta do movimento sionista que houve após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, por exemplo, seria como eu chegasse aqui e tentasse contar a história do Brasil e não contextualizasse e falasse assim, o Brasil 1000 anos antes, né? Tentasse contar a história do Brasil 1000 anos antes. Aí eu ia desenhar um quadro, pintar um quadro com a população que tem hoje aqui no Brasil, que é uma população miscigenada, né? Você tem preto, branco, mestiço, enfim. Alguns índios, né? Os que sobraram. Então,
Aí eu vou e pinto um quadro dessa forma, como se o Brasil tivesse, em 1000 anos atrás, tivesse essa mesma população que tem hoje, entendeu? É um anacronismo isso aí, né? No caso, eu teria que pintar o Brasil 1000 anos antes, só com a população, com fenótipo indígena, né? Do pessoal que estava aqui antes, né? Não tinha negro antes no Brasil, não tinha branco. Então, se eu pintasse, ou se eu fizesse um filme do Brasil 1000 anos antes do descobrimento, com pessoas miscigenadas, eu estaria indo contra a história, né? Que é o que acontece aí no caso dos filmes de Jesus, né? De alguns reinos africanos, né? De alguns impérios africanos, inclusive o Egito, né? Porque assim, do mesmo jeito, do mesmo jeito que temos diferenças de tom de brancos, né? Você tem diferença de tom de preto. Né? Por exemplo, o branco português não é igual ao branco irlandês. Né? Tem diferença. O branco português é bem mais escuro do que o branco irlandês ou o branco britânico. O branco britânico é muito mais branco, né? É a mesma coisa com os africanos. O egípcio, ele é preto, mas ele é um preto menos preto que o núbio, que é um preto retinto, né? Mas o egípcio também é preto, né? Então, como estava muito feio, né, para a mídia, né, o pessoal começou a pesquisar, né? Hoje em dia o conhecimento ele é mais democrático, né? Não é mais como antes, há 15, 20 anos atrás, que o que a TV colocava ali, você acreditava e pronto, né? Não tinha contraponto, não tinha como você pesquisar outras versões, era só aquilo ali que a TV, o que o jornal falava e já era. O que eles falavam já era. Então, eles mentiam lá no filme, lá, colocavam o que eles queriam lá nos filmes, no documentário e pronto. E você acreditava que era aquilo ali, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você pode pesquisar, né? Você pode estudar aí que você vai ver que não é bem por aí. Né? Então eles começaram a colocar os faraós, né, com o fenótipo ocidental, né? Parece que o faraó, o Egito fica na Europa, né? O Egito não fica na África, parece que fica na Europa. Se você for pelo filme, parece que o Egito nunca passou longe da África, né? Então, como eles viram que estava muito feio só colocar faraó, só falar que faraó era asiático e tal, então eles colocaram assim, não, não, vamos colocar aqui que até houve uma linhagem de faraós negros, né? Mas foram os faraós da Núbia, da 24ª, 25ª dinastia, né? Que quando ficou os núbios tomaram o Egito e dominaram lá, ficaram lá por 200 anos, 170, 200 anos. Mas isso aí, pô,